Você pode estar tentando crescer espiritualmente há anos e ainda assim sentindo que algo não destrava. Ora, lê a Bíblia, assiste mensagens, mas a transformação real parece lenta, distante ou inconsistente. Este guia não é mais um discurso motivacional, nem uma promessa vazia. Aqui você vai entender por que algumas pessoas amadurecem espiritualmente em meses, enquanto outras passam décadas no mesmo lugar, e como a Bíblia revela um caminho direto, simples e profundamente eficaz para acelerar esse processo. Existe uma diferença entre atividade espiritual e crescimento espiritual, e quase ninguém percebe isso. A maioria se esforça mais, se cobra mais, tenta ser mais disciplinada, mas ignora o princípio central que realmente gera avanço. Quando esse erro é corrigido, o crescimento deixa de ser pesado, frustrante e confuso e passa a ser natural, constante e perceptível. Esse é o serviço que este vídeo entrega: clareza bíblica aplicada à vida real. Talvez você se identifique com a sensação de estar sempre começando de novo. Promessas que não se sustentam, rotinas que duram poucos dias, culpa que aparece quando você falha. Isso não significa que você seja fraco espiritualmente. Significa que você foi ensinado a crescer da maneira errada. E enquanto essa base estiver equivocada, nenhum esforço adicional vai resolver. A Bíblia nunca apresentou crescimento espiritual como uma corrida exaustiva baseada em desempenho humano. Pelo contrário, ela revela um modelo que depende mais de direção do que de força, mais de alinhamento do que de esforço. Quando esse modelo é entendido, tudo muda, inclusive sua relação com Deus, consigo mesmo e com o tempo. Antes de avançarmos, guarde isso. O que você vai ouvir aqui não exige perfeição, não exige horas intermináveis e não exige que você se torne alguém diferente para começar, mas exige que você esteja disposto a abandonar uma ideia confortável que tem sabotado sua fé sem você perceber. A raiz do crescimento espiritual acelerado não está em fazer mais coisas para Deus, mas em permanecer conectado da maneira certa. Jesus foi direto quando disse que, separados dele, nada podemos fazer. Nada. Não pouco, não quase nada, nada. Isso muda completamente a lógica da maioria das práticas espirituais modernas. Muitos tentam produzir frutos antes de fortalecer a raiz. Querem mudança de comportamento antes de transformação interior. Querem constância sem conexão. A Bíblia inverte essa ordem. O fruto é consequência, não obrigação. Quando a conexão é real, o crescimento acontece mesmo nos dias difíceis. Talvez você esteja se perguntando por que algumas pessoas parecem ter uma fé viva, firme e crescente, enquanto outras vivem cansadas espiritualmente. A resposta não está na quantidade de conhecimento bíblico, nem na ausência de problemas, mas na qualidade da permanência. Permanecer não é intensidade emocional, é constância relacional. Isso significa que crescimento espiritual não começa com metas grandiosas, mas com decisões pequenas e consistentes. A palavra sendo acessada de forma diária, a oração sendo honesta e simples e a fé sendo vivida em relacionamento, não em isolamento. Parece básico, mas é exatamente aqui que quase todos falham. Se isso já está fazendo sentido para você, escreva nos comentários a frase "conexão antes de esforço". Isso não é apenas um comentário, é um compromisso silencioso com uma nova forma de crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente mais rápido exige entender que Deus trabalha por processos, não por impulsos. Muitos desistem porque confundem silêncio com ausência e constância com estagnação. Mas, biblicamente, o crescimento mais profundo acontece justamente quando nada parece estar acontecendo. É nesse ponto que a maioria abandona o caminho, e exatamente aí que outros avançam. A palavra de Deus não foi projetada para ser consumida como informação, mas para ser absorvida como alimento. Quando você lê apenas para cumprir uma obrigação, o efeito é mínimo.
Quando lê para permanecer, algo começa a se reorganizar internamente. Não é sobre quantidade de capítulos, mas sobre permitir que a verdade molde sua forma de pensar. Existe uma diferença sutil entre buscar respostas rápidas e permitir que Deus forme maturidade. O crescimento acelerado não vem de pular etapas, mas de respeitá-las. Quem tenta avançar rápido demais, sem estrutura emocional e espiritual, acaba retrocedendo. A Bíblia nunca apressou pessoas. Ela as estabeleceu. Talvez você tenha aprendido que crescimento espiritual precisa ser intenso, emocional e visível, mas a maior parte do trabalho de Deus acontece em silêncio, longe dos olhos dos outros e até longe da sua própria percepção. Quando você entende isso, para de se frustrar e começa a cooperar. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Será que você tem buscado sentir Deus mais do que permanecer com Ele? Essa diferença muda completamente o ritmo do seu crescimento, e poucos percebem isso a tempo. Outro fator essencial para crescer espiritualmente mais rápido é abandonar a mentalidade de comparação. Comparar sua fé com a de outros gera ansiedade, culpa e distorção. Deus nunca usou o progresso alheio como régua para medir o seu. Cada processo é único, mas os princípios são os mesmos. O crescimento real acontece quando você assume responsabilidade sem carregar peso desnecessário. Deus não espera que você produza mudança sozinho. Ele espera disponibilidade, não desempenho. Essa verdade liberta, mas também confronta, porque tira o controle das suas mãos. Muitos travam espiritualmente porque acreditam que precisam merecer crescimento, como se Deus fosse recompensar apenas quem nunca falha. A Bíblia mostra o oposto. Deus trabalha com quem permanece, não com quem finge perfeição. Permanecer inclui dias bons e dias confusos. Existe um ponto em que você precisa decidir se vai continuar tentando controlar o processo ou se vai confiar no método de Deus. Crescimento acelerado nasce dessa rendição prática, diária, silenciosa. Não é abandono, é alinhamento. E nos próximos minutos, você vai entender um erro específico que parece inofensivo, mas que desacelera drasticamente o crescimento espiritual da maioria das pessoas, mesmo daquelas sinceras na fé. Um dos erros mais comuns que desaceleram o crescimento espiritual é tratar a disciplina como um fim e não como um meio. Quando a disciplina vira cobrança, ela gera peso. Quando vira relacionamento, ela gera vida. A Bíblia nunca apresentou práticas espirituais como tarefas frias, mas como caminhos de acesso à presença de Deus. Muitos começam bem, mas desistem porque transformam constância em rigidez. Criam regras que não conseguem sustentar e, ao falharem, concluem que não são espirituais o suficiente. Esse ciclo não vem de Deus. Ele produz frustração, não maturidade. Crescimento acelerado exige flexibilidade com fidelidade. A disciplina bíblica não oprime, ela sustenta. Ela existe para proteger a conexão, não para provar valor. Quando você entende isso, para de negociar com a culpa e começa a avançar com liberdade. A constância deixa de ser um peso e passa a ser uma consequência natural da permanência. Talvez você esteja tentando manter uma rotina espiritual que não conversa com a sua realidade atual. Deus não exige de você um formato idealizado, mas um coração disponível dentro do contexto real da sua vida. Isso muda completamente a forma como você se aproxima dele. Existe uma prática simples, ignorada por muitos, que redefine a disciplina espiritual e acelera o crescimento de maneira quase imediata. E o mais surpreendente é que ela não exige mais tempo, apenas uma mudança de foco. Outro bloqueio silencioso é a forma como você lida com seus erros. Muitos acreditam que falhar espiritualmente os desqualifica temporariamente, mas a Bíblia mostra que a resposta correta ao erro não é o afastamento, e sim a aproximação. Quem entende isso cresce mais rápido porque não perde tempo escondido. O inimigo do crescimento não é o pecado confessado, mas o pecado não tratado.
Quando você foge de Deus após errar, você interrompe o processo. Quando corre para Ele, o processo se intensifica. Essa lógica confronta o orgulho, mas libera avanço. Crescimento espiritual acelerado exige honestidade contínua, não perfeição, mas transparência. Deus trabalha com o que é exposto, não com o que é maquiado. Quando essa postura se torna hábito, a maturidade se aprofunda rapidamente. Muitos permanecem anos no mesmo nível espiritual porque repetem o mesmo padrão. Erram, se afastam, prometem melhorar, recomeçam. A Bíblia oferece um caminho mais simples e eficaz. Errar, confessar, alinhar, continuar. E se você soubesse que a forma como você reage aos seus erros define a velocidade do seu crescimento espiritual, mais do que qualquer outra prática, isso muda tudo. E o próximo bloco vai deixar isso ainda mais claro. O crescimento espiritual acelera quando maturidade espiritual e maturidade emocional começam a caminhar juntas. Muitos querem avançar na fé sem lidar com padrões internos não resolvidos, e isso cria um limite invisível. A Bíblia nunca separou o coração, mente e espírito. Quando um fica para trás, todo o processo desacelera. Ignorar emoções não é espiritualidade, é fuga. Deus trabalha no interior antes de manifestar mudanças externas. Quando você permite que Ele toque áreas desconfortáveis, o crescimento se intensifica, não porque dói, mas porque liberta. Aquilo que é tratado deixa de governar. Muitos se perguntam por que repetem os mesmos comportamentos mesmo orando e lendo a Bíblia. A resposta muitas vezes está em emoções não reconhecidas e decisões não revistas. Crescer espiritualmente mais rápido exige coragem para encarar padrões antigos à luz da verdade. A Bíblia ensina que a verdade liberta, mas antes disso, ela confronta. Esse confronto não é punição, é ajuste. Quem aceita esse processo amadurece rápido. Quem resiste permanece preso a ciclos repetitivos, mesmo com boas intenções. Existe uma prática espiritual simples que conecta fé e maturidade emocional de forma direta, mas quase ninguém aplica conscientemente. Quando aplicada, ela acelera o crescimento de maneira visível e sustentável. Outro fator decisivo para crescimento acelerado é aprender a ouvir Deus no cotidiano, não apenas em momentos formais. Muitos acreditam que Deus fala apenas em ambientes específicos, mas a Bíblia mostra um Deus presente nos detalhes. Sensibilidade espiritual cresce com atenção, não com intensidade. Quando você começa a perceber Deus nas decisões pequenas, algo muda internamente. A fé deixa de ser um compartimento isolado e passa a orientar a vida inteira. Esse alinhamento contínuo elimina conflitos internos que atrasam o crescimento. Crescer espiritualmente mais rápido não significa viver em êxtase constante, mas em consciência constante. É essa consciência que ajusta pensamentos, escolhas e reações ao longo do dia. A transformação acontece enquanto você vive, não apenas enquanto ora. Muitos perdem anos espirituais esperando grandes sinais, enquanto ignoram pequenas direções. A Bíblia nunca prometeu espetáculo diário, mas prometeu presença contínua. Quem aprende a valorizar isso, amadurece com estabilidade. No próximo trecho, você vai perceber como pequenas decisões diárias, aparentemente comuns, definem se sua fé avança rapidamente ou permanece estagnada, e por que isso quase nunca é ensinado dessa forma. O crescimento espiritual acelerado se manifesta nas escolhas invisíveis do dia a dia. Não são decisões grandiosas que moldam a fé, mas respostas simples, repetidas com fidelidade. O modo como você reage à pressão, ao silêncio, à frustração e à espera revela se o crescimento está acontecendo de forma saudável. Muitos acreditam que crescer espiritualmente é adicionar mais práticas à rotina, quando na verdade é alinhar as práticas que já existem. Comer, trabalhar, descansar, conversar, tudo isso se torna espiritual quando feito em consciência diante de Deus. Essa integração elimina a sensação de divisão interna que trava o avanço.
Quando a fé se torna prática, o crescimento acelera naturalmente. Você deixa de ligar e desligar sua espiritualidade e passa a viver a partir dela. Isso reduz conflitos internos, aumenta a clareza e fortalece decisões. A Bíblia chama isso de andar no Espírito. Grande parte da estagnação espiritual vem de uma fé compartimentalizada. Deus não atua apenas no momento da oração, mas em cada escolha. Quando essa visão se ajusta, o crescimento deixa de depender de motivação e passa a depender de alinhamento. Existe uma mudança específica de mentalidade que transforma completamente a rotina espiritual e faz o crescimento avançar de forma contínua, mesmo em dias comuns. E quando você entende isso, nunca mais vive a fé da mesma maneira. O crescimento espiritual mais rápido acontece quando você entende que constância vale mais do que intensidade. Pequenos passos diários, sustentados ao longo do tempo, produzem transformações profundas. A Bíblia sempre apontou para esse caminho simples e poderoso. Muitos esperam sentir vontade para crescer, quando, na verdade, a vontade surge depois da prática, não antes. A obediência precede o sentimento. Quando você age alinhado à verdade, mesmo sem emoção, algo começa a se organizar internamente. Crescer espiritualmente não é eliminar dificuldades, mas aprender a atravessá-las com consciência e confiança. Cada desafio se torna um ambiente de amadurecimento, não de retrocesso. Essa perspectiva muda completamente a forma como você encara os processos. Quando a fé deixa de ser reativa e passa a ser intencional, o crescimento se torna estável. Você não vive mais refém de altos e baixos emocionais, mas sustentado por uma conexão contínua. Isso gera segurança espiritual e maturidade real. Se este conteúdo está te ajudando, deixe o like, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo direcionamentos bíblicos que fortalecem sua fé e aceleram seu crescimento espiritual de forma prática e consciente. Crescer espiritualmente mais rápido também exige revisar o que você acredita sobre Deus. Muitas travas não estão na falta de prática, mas em imagens distorcidas que você carrega. Um Deus distante gera esforço excessivo. Um Deus punitivo gera medo. Um Deus condicional gera ansiedade. Nenhuma dessas visões acelera crescimento. A Bíblia apresenta um Deus que forma antes de exigir, que sustenta antes de corrigir. Quando essa verdade se estabelece, a relação muda. Você não cresce para ser aceito. Você cresce porque já foi aceito. Essa inversão é libertadora e profundamente transformadora. Muitos permanecem estagnados porque tentam se tornar dignos antes de se aproximar. O crescimento bíblico acontece no caminho, não depois de estar pronto. É a caminhada que amadurece, não a espera pela versão ideal de si mesmo. Quando você internaliza isso, para de adiar decisões espirituais simples. A constância deixa de ser pesada, a culpa perde força, a fé se torna viva, prática e progressiva. O crescimento acelera porque não há mais resistência interna. Existe uma última chave, silenciosa e decisiva, que diferencia quem cresce lentamente de quem amadurece de forma consistente ao longo dos anos. E ela está ligada à forma como você lida com o tempo e a expectativa. O crescimento espiritual verdadeiro não é apressado, mas também não é estagnado. Ele avança no ritmo certo quando você aprende a confiar no processo. A Bíblia nunca prometeu pressa, mas prometeu progresso. E isso muda completamente a forma como você mede sua jornada. Quando você para de exigir resultados imediatos, algo curioso acontece. Você começa a perceber mudanças reais, pensamentos mais alinhados, reações mais conscientes, decisões mais firmes. O crescimento que parecia invisível se torna evidente com o tempo. A fé amadurecida não vive de picos, mas de estabilidade. Ela não depende de circunstâncias favoráveis para continuar avançando. Essa é a marca de quem cresceu de forma saudável. Permanece mesmo quando não sente, não vê e não entende tudo. Se você aplicar o que foi compartilhado aqui,
Não verá apenas mudanças espirituais, mas uma transformação na forma como você vive, reage e decide. O crescimento se torna natural, contínuo e sustentável. E talvez, ao olhar para trás algum tempo depois, você perceba que não cresceu porque se esforçou mais, mas porque finalmente aprendeu a permanecer do jeito certo.